Oi, gente, tudo bom com vocês? Prontos para nossa aventura para trabalhar a parte 2 da nossa CDD? Então fica comigo, que depois da vinheta a gente começa. Fala, minha galera da classificação, tudo bom com vocês? Se essa é a tua primeira vez aqui conosco, eu te convido para você dar uma paradinha, vai aqui na nossa sugestão para poder assistir a nossa parte 1 sobre o assunto classificação decimal de Dewey, ok? Afinal de contas, você vai ficar meio perdido se você não pegar o início desse nosso assunto. E você que já está à espera da nossa parte 2, então vamos nessa que a gente tem pressa, não é isso? Então, em primeiro lugar, o que nós podemos dizer em relação a CDD? Primeira coisa, nós temos que dizer que o sistema que foi criado pelo Dewey, ele não estava voltado para o assunto, e sim para a disciplina. Ou seja, o que ele chamava de disciplina? O termo, por exemplo, matrimônio. Esse termo, ele pode aparecer em várias partes do sistema, de acordo com seu aspecto, de acordo com o aspecto que o termo matrimônio está sendo relacionado. Então ele pode estar olhando assim lá para a banda do aspecto religioso, então ele vai estar lá no esquema 200. Ele pode também estar indo para o aspecto jurídico, ele pode estar indo para o aspecto social. Então, o termo matrimônio, ele passa a ser chamado como disciplina e não como um assunto, pois se fosse assunto, ele estaria especificamente dentro somente da classe 200, por exemplo, ok? Então, é por isso que ele se volta para disciplina e não para assunto. A segunda coisa que nós não podemos deixar de citar é que o sistema de Dewey é extremamente tendencioso. Por quê? Porque ele reflete a visão que ele tinha acerca do mundo. Quer um exemplo disso? É justamente a classe de religião, a 200. Como ele era da Igreja Católica, então a gente percebe uma certa inclinação para essa religião. Faltam as outras religiões que existem no nosso planeta a serem contempladas também na nossa CDD. Então, por isso que ela representava exclusivamente a visão que Dewey tinha acerca do mundo. Outra coisa que nós temos que dizer também é que esse sistema de classificação, como ele partiu da visão que Dewey tinha do seu contexto, evidentemente que ele dá uma ênfase toda especial para os Estados Unidos. Haja vista que era ali que ele morava. Então, por isso que ele refletia o contexto que ele conhecia. Então, o contexto europeu, ok? Outra coisa também que a gente pode dizer é que até hoje a CDD, ela infelizmente não consegue ainda, apesar de já estar na 23ª edição, não consegue ainda contemplar as outras disciplinas, os outros campos do conhecimento. Então tem muita coisa que a gente não consegue fazer o processo técnico justamente por conta que não existe aquela temática dentro, ela não é contemplada dentro do sistema. Assim como a CDD, ela limita o processo técnico, porque ela não permite que você consiga mesclar os assuntos, as disciplinas, os focos. Diferentemente da CDU, que quando incluiu os 2 pontos, ela permitiu o quê? A relação entre assuntos diferentes. Infelizmente, na CDD, nós temos o processo de síntese, mas ele não é
igualmente como na CDU, podendo fazer esse processo de mesclar os assuntos. Um fator também que era extremamente preocupante em relação à CDD era o processo das suas atualizações. Mais ou menos de uma para outra era um tempo de 7 anos, não é? É muito tempo para poder atualizar. Durante esse período histórico, muitos campos foram surgindo, novas disciplinas foram aparecendo e tinham que ter a inclusão no nosso sistema, não é? Então, por isso que a versão impressa, ela demorava muito a se atualizar. É justamente que a partir de 2019 nós paramos, teoricamente, com a publicação impressa da 23ª edição, uma vez que veio o WebDewey. Só que, se a sua biblioteca tiver interesse em manter a tradição da CDD impressa, ela pode solicitar sim a versão impressa, só que ela não vai mais ser da forma como era até a nossa 22ª edição, que era somente assim, não é? Então, a partir da 23ª, nós temos o WebDewey, que é justamente a sua vantagem é que vai ser uma atualização mensal. A OCLC, ela diz que a versão impressa ela vai ser atualizada de forma anual, mas a gente fica um pouco assim pensativo em relação aos exemplares antigos, né, as edições anteriores, que não eram anuais, pelo menos eram 7 anos de uma para outra. Então, ninguém sabe se realmente eles vão conseguir anualmente estar atualizando a versão impressa da CDD 13ª edição. Por isso que nós temos o WebDewey, que é justamente se a sua biblioteca tiver condições de adquirir, fazer a assinatura, a sugestão é que seja a WebDewey, uma vez que ela apresenta mensalmente essa atualização. E a prova disso é justamente já o número do Covid-19, que já está na classe 616, não é? Já fizeram essa atualização, ok? Quais são as novidades que a CDD trouxe em relação aos sistemas de classificação que nós tínhamos na época? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer, a novidade que foi o boom, é justamente a forma de arranjo das obras. Porque até então, as obras elas eram arranjadas com foco na sua prateleira, com foco na sua estante. E quando chegava uma obra nova, o que acontecia? Nós tínhamos que fazer o processo técnico novamente das obras que estavam ali. Eu tenho, por exemplo, 2 obras aqui, eu tinha que enfiar uma aqui no meio. Então, todas as outras obras daqui para lá, elas tinham que mudar a sua numeração. Por quê? Porque as obras estavam fixas às estantes. E com Dewey, as obras passaram a estar fixas ao assunto e não à localização fixa. Então ele começou a agrupar as obras pelas suas semelhanças e a partir das semelhanças de assunto. Por isso que passou a ser um arranjo relativo, ok? Assim como também trouxe o índice relativo, que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula mais detalhadamente, e também trouxe uma inovação fantástica, que é o processo de sumarização do conhecimento. Então, a questão da CDD, infelizmente, por ser da língua inglesa, é que ela enfrenta algumas barreiras em relação a alguns bibliotecários e algumas bibliotecárias. Ela não está só na língua inglesa, ela está em vários idiomas, ela só não está na língua portuguesa. Então, por isso que muitos colegas e colegas utilizam a versão em espanhol, caso não tenham o domínio do idioma inglês, não é? Mas o que é legal da CDD é que quando você entra
nos seus esquemas, que são as classes principais, ele aparece um sumário já para facilitar a minha vida. Então, além do índice, eu ainda tenho os sumários que vão facilitar o nosso processo. Isso a gente vai trabalhar quando começar na parte prática, vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Uma coisa que é interessante em relação não só ao DIUI, mas a todo e qualquer sistema de classificação, é que, na verdade, diferentemente do ACR2, do Código de Catalogação, o Código de Classificação, ele não é uma norma padronizada onde todas as bibliotecas do mundo inteiro têm que seguir. Os sistemas de classificação, eles são chamados de convenções, ou seja, você vai adotar se você tiver interesse em adotar. Então, por isso que a minha biblioteca usa CDD, a tua biblioteca vai usar CDU, a biblioteca do Joãozinho vai criar o seu próprio sistema de classificação. Isso pode? Pode. A prova é, em uma das bibliotecas que eu já atuei enquanto bibliotecária, eles tinham o seu próprio sistema de classificação. Não é? Então, por isso que o sistema de classificação ele passa a ser chamado de convenção. Então, não é obrigatório se fazer o uso da CDD, por exemplo. Tá? Quais são as características da nossa CDD? Primeiro, acima de qualquer coisa, é um sistema de classificação. Por que é um sistema de classificação? Porque visa estabelecer um mapeamento do conhecimento a partir de áreas. Então, visa mapear todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber, não é? Estabelecendo, a partir desse mapeamento, conceitos. E esses conceitos, eles vão ter o objetivo de relacionar-se entre si. Então, por isso que ele é chamado de sistema de classificação. A segunda característica, a CDD, é um sistema de enumeração, ou seja, é um sistema enumerativo. Por que ele é enumerativo? Porque a sua função é relacionar os assuntos a partir de combinações, a partir de associações e a partir de relações. Nós iremos relacionar esses assuntos. Então, por isso que ele recebe o nome de enumerativo e também um sistema hierárquico. Por isso que eu coloquei sistema de hierarquização. Por quê? Porque a partir do momento que ele passou a conceber o universo como um grande sistema orgânico, constituído de várias partes, e essas partes estão relacionadas entre si, estão relacionadas com um todo, ele passa a dizer que todo e qualquer conhecimento passa a ter uma relação entre eles. Então, por isso que ele coloca que todo o sistema está com a relação entre todos os esquemas que estão dentro dele, ok? E ele se relaciona entre si. E essa relação se dá através de conceitos. E esses conceitos podem se dar por coordenação, por subordinação ou por superordenação. O que é a relação de coordenação? É quando nós temos assuntos que são tratados no mesmo nível. Eles estão no mesmo nível hierárquico. Eles são os esquemas. Eles são as classes principais. Ou eles podem ser o meu subsistema, mas eles estão trabalhando hierarquicamente no mesmo nível. O que é a hierarquia de subordinação? É quando nós temos um elemento no nível 1 e eu tenho um outro imediatamente subordinado a ele.
é uma única subordinação. E a superordenação é quando esse processo de subordinação ele está mais e mais e mais abaixo. Para que a gente possa entender, nós trouxemos aqui o que o professor Odilon Silva coloca no seu manual de CDD. Então, por exemplo, nós temos o esquema, que é a classe principal, que na verdade ele chama de esquema, que é o número 600, não é? Que é justamente a questão da tecnologia. Dentro da tecnologia, percebam que nós temos 620, não é? Que é justamente a questão da engenharia e ciências correlatas. Percebam do 600 para 620, eu só tenho um único espaço. Então, eu tenho uma hierarquia de subordinação. Agora, dentro do 620, eu vou ramificá-lo mais ainda. Aí, então, passa a ser, tá bem aqui, 621. Então, percebam que o 621, ele tem um espaço para chegar no 600. E aí, quando chega dentro do 621, nós temos o 621.3, que está mais ainda distante, que tem o 621.38, que passa por 621.384, que passa por 621.384.1. Ou seja, quanto mais longe é a nossa hierarquia de superordenação. Ok, meus amores? Tá? Eu estou colocando 621 porque é o que todo mundo mais conhece a forma de falar. Mas o correto é a gente falar 600, 620, 621 e assim sucessivamente, ok? O correto é a gente pronunciar por numeral e não colocando 600, tá? A outra característica é o sistema de divisibilidade. O objetivo da CDD é justamente conseguir abranger o maior número do conhecimento possível. E por isso que ele é definido também como sistema decimal, não é? Por que ele se chama decimal? Porque ele pega parte do princípio da divisibilidade do todo. E esse todo sempre vai ser subdividido em blocos de 10. Então, nós temos a classe principal, que nós chamamos de esquema, que ele colocou essa representação em 10 esquemas, não é? E para ele fazer isso, ele se baseou em Bacon e em Harris, não é? Então, Bacon, ele disse o quê? Que o conhecimento era constituído por 3 grandes blocos, não é? Então, o que ele falava? Era memória, informação e razão. Quando chegou o Harris, em 1870, ele só fez inverter, ele colocou a razão em primeiro lugar. Então, razão, imaginação e a memória. E o Dewey, 6 anos depois, em 1876, ele continua esse mesmo processo. Ele partiu também dessa mesma lógica. Então, primeiro é a razão, depois a imaginação e depois a memória. Em cima da minha razão, ele começou a estabelecer quais eram os esquemas, quais eram as classes principais. Então, aí surgiu a filosofia, aí surgiu as ciências sociais. Isso a gente vai trabalhar na nossa próxima aula com mais tranquilidade, não é? Mas o importante é você saber que ele pegou o conhecimento e dividiu em 10 esquemas. E esse esquema, o primeiro esquema, por sua vez, ele se subdivide em 10 divisões. E essa divisão, uma divisão, por sua vez, se divide em 10 seções. E essa seção, por sua vez, se divide em mais 10 subseções. E assim sucessivamente. Para que a gente possa ter uma visão de como é que é esse processo,
Então percebam que nós temos aqui, nós temos os esquemas. Estão vendo? Ele pega de 000 a 900, não é? E aí, por exemplo, nas ciências sociais, nós temos o esquema se subdivide em novos 10 divisões, que nós chamamos. Então, eu tenho 310, que a gente sabe que o nome correto é 310, mas eu vou falar 310 para ficar mais fácil para você entender. Então, eu tenho 310, 320 até 390. O 390, por sua vez, vai se dividir em 391 até 399. O 399, por sua vez, vai se subdividir em 399.1, 399.2 e assim sucessivamente. Ok? Então, é isso que é o processo que nós falamos de divisibilidade, tá? Que é justamente o sistema que é chamado de sistema decimal. Também nós temos a outra característica, é o sistema bibliográfico. Por que a CDD ele passou a ser um sistema bibliográfico e não filosófico, como nós tínhamos alguns? Por quê? Porque ele tinha como objetivo arranjar as suas obras por grupos de assunto. Então, quando o sistema de classificação visa agrupar as obras a partir do seu assunto e não mais a partir de sua prateleira, então, se é pelo assunto ou disciplina, que é o nome correto, nós temos o sistema bibliográfico. E a partir do momento que você se volta para o assunto, você facilita a vida da equipe que trabalha na biblioteca, mas, sobretudo, a vida do usuário ou da usuária, que fica muito mais fácil o processo de localização e de busca do material que ele quer, como aparece aqui. Então, de acordo com o nosso processo, esse bloco todo, vamos dizer, isso aqui tudo é sobre educação. Então, passa a ser todo esse bloco voltado para a área da educação. Esse outro bloco todo voltado para a área da filosofia. Eu estou jogando coisas hipotéticas, tá, gente? Aqui, por exemplo, já vai ser coisa bem aqui. Aqui já vai ser coisa da biblioteconomia. E assim sucessivamente. Então, por isso que ele realmente revolucionou o processo de classificação e facilitou a vida dos bibliotecários e bibliotecárias, porque eles não precisaram mais, a partir daqui, por exemplo, tirar as etiquetinhas para colocar um novo número para cada obra. Já pensou tu fazer isso em toda vez que chegar uma obra nova no teu acervo? É gasto financeiro, é gasto de energia e você deixa o pobre da equipe da biblioteca ficando cada vez mais desesperada. O nosso sistema também tem como característica ser chamado de facetado, não é? Por que ele era chamado de facetado? Porque para eu representar o conteúdo daquela obra, eu posso fazer o uso de várias partes do meu sistema. Então, eu uso, ora, a tabela 2, eu posso usar a tabela 3, eu posso ir para a tabela 1, aí eu venho para o meu esquema. Então, a gente pode utilizar vários elementos que estão dentro do meu sistema como um todo para gerar o conhecimento, como bem mostra aqui Nascimento, na página 37 da sua obra. Ela coloca assim: exemplo, relações estrangeiras entre Japão e o Brasil. Então, primeiro, nós temos o assunto principal, que vai ser a minha relações estrangeiras. E nós temos Japão e nós temos Brasil. Japão e Brasil é local.
então eu já sei que está no aspecto geográfico. Se é geográfico, eu já sei que está lá no volume 1, na tabela 2, que é o nosso geográfico, não é? Então a gente tem que pegar lá no volume, no nosso volume 3, eu vou achar qual é o número de relações estrangeiras, que é 327. Depois eu vou lá para a minha tabela 2 e vou ver qual é o número de Japão, 52, qual é o número de Brasil, 81. Aí, obrigatoriamente, é por isso que a gente tem outra característica, né, que é justamente o processo didático. A própria CDD, ela te diz o que você tem que fazer. Então, nesse caso, ele está te mandando você incluir a faceta 0 entre o Japão e o Brasil, que é o que nós chamamos de duplo geográfico. Então, como ele manda você colocar entre duplo geográfico o indicador de faceta 0, eu sou obrigada a representar o nosso número de chamada, nosso número de classificação, justamente colocando o 0 entre o Japão e o Brasil. Então, por isso que ficou 327.52, que é o Japão, 081, que é o meu Brasil. E depois a gente vai trabalhar como é que fica a questão dos espaços. Ok, meus amores? Tá? Aqui, como é uma citação textual, eu não pude mexer, tá? Ele tá aqui, ele é um sistema didático. Por quê? Porque ele apresenta todas as instruções que você vai fazer. Isso que é a sacada da CDD. Ela é show de bola por isso, tá? Por exemplo, nós temos aqui a classe 600, não é? Então, é a minha tecnologia, ok, né? Ela está dentro das ciências aplicadas, beleza. Olha aqui, ó. Veja também 303.483 para tecnologia, que é voltada para a causa de mudanças culturais. Então, quando a tecnologia daquela obra é tecnologia, mas se ela está voltada para o foco de mudanças culturais, ele fala que não é para eu usar esse, ele quer que eu veja esse aqui. Olha aqui mais para frente, toda vez que nós tivermos na nossa tabela números entre colchetes, é porque eu não vou fazer uso dele. E a prova está bem aqui, ó. Não use o 602.72. Não use. Classifique em 608. Estão sacando? Então, ele é extremamente didático. Ele mostra justamente quais são os passos que eu tenho que fazer. Isso foi uma sacada que ninguém tinha pensado até então, não é? Então, em relação à estrutura do sistema, então nós temos a nossa CDD, ela é estruturada a partir de conjuntos de 10 classes principais, que são nossos esquemas, né? Eu tenho um conjunto de 7 classes menores, nós temos a notação e nós temos o índice alfabético. E essa estrutura que o Dewey fez e aí está agora na nossa 23ª edição, ela continua com 4 volumes. Nós sabíamos que anteriormente nós só tínhamos 3 volumes, não é? Aí, a partir de um determinado tempo que houve um maior número de inclusão, e isso tudo ele explica no volume 1, lá dentro do manual, que ele tem uma parte de introdução e tem a parte do manual, que a gente vai trabalhar depois, não é? Ele mostra tudo detalhadamente, quando foi que passou a ter 4 volumes, ele mostra o que é classificar, como é classificar com a CDD, não é? Isso é super interessante e é legal que, apesar de ter o índice que já te remete mais ou menos para uma numeração para você entender mais ou menos como vai ser o teu número de classificação,
Dentro do próprio esquema tem a sumarização do conhecimento para facilitar ainda mais a tua vida. E dentro da sumarização, quando você olha, ele vai dizer para você: acrescente a subdivisão padrão, coloque o zero quando nós temos o duplo geográfico. Você é obrigado a não colocar aqui o foco fulano de tal. Quando é isso aqui, não bote, classifique na outra classe. E assim vai sendo o processo de classificação. É por isso que a CDD ela é extremamente didática. E ela vai fazendo com que você saia daqui, vai para o outro lado, lê de novo, vem para cá, até que ele fala, é esta aqui que é o número que representa a obra que você está falando. Mas isso a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas, ok? Por aqui nós ficamos com a nossa aulita de hoje. Se caso você gostou, não esquece de deixar o teu like, que isso é extremamente importante para a gente. Sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades quando são postadas e, sobretudo, nos seguir nas redes sociais, né, gente? Vamos fazer com que a nossa família Bíblia Responde cresça cada vez mais. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!